Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de suas prerrogativas, dá a ata da última sessão por lida e aprovada. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Inscrito para falar em primeiro lugar, o senhor deputado Vicente Caro Preso, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Senhora Presidente, questão de ordem, por favor. Sim, senhor. Senhora Presidente, apenas quero registrar minha satisfação como deputado estadual em vê-la presidindo a Assembleia Legislativa. É um dia histórico, eu creio, para eu que estou aqui com o segundo mandato e também por tê-la conhecida do mandato anterior, saber da sua capacidade, da sua competência, e muito feliz de vê-la presidindo, senhora como mulher, como também uma mulher posicionada, uma mulher de princípios, uma mulher que influencia gerações e ocupa essa cadeira com muita coerência, muita sabedoria. Parabéns por estar nos presidindo nessa tarde. Obrigada, deputado. O senhor é muito gentil. Com certeza essa é a atribuição mais fácil do cargo até o momento. Senhora Presidente? Sim, senhor. Da mesma forma, eu somo aqui as palavras do deputado Jair Mioto, do nosso privilégio, do nosso orgulho, da honra, ser presidido por Vossa Excelência. Desejar sucesso, parabéns por essa missão e dizer da sua trajetória inspiradora que orgulha todos nós aqui de Santa Catarina. Parabéns. Obrigada, deputado Napoleão. O senhor sabe que tem um carinho muito especial pelo senhor. Agora ainda mais. Muito obrigada. Ouviremos agora o deputado Vicente Caro Preso. Senhora Presidente, a quem eu dirijo também as minhas palavras de respeito e admiração, assim como todos os deputados aqui presentes, são poucos, mas muita gente nos ouve pelos canais da Alesc. Eu vou falar hoje sobre hospitais de Santa Catarina. Está aqui meu companheiro Antídio Lunelli, com quem nós tivemos uma reunião no domingo à noite. Só por ser domingo à noite, vocês imaginam a necessidade que o Hospital São José, que é um baluarte, é um dos maiores hospitais de Santa Catarina, tem em continuar atendendo pelo SUS. E hoje nós temos um percentual de 89% de ocupação pelo SUS. Isso é muito. O Hospital São José, bem como outros hospitais filantrópicos, é lógico, eles têm uma parcela a cumprir, tanto é que eles são contratualizados pelo SUS, têm um contrato junto com o SUS e a Secretaria de Estado da Saúde para atender uma demanda sem controle. Quem aparece, quem tem porta aberta, tem que receber, tem que operar, tem que atender o traumatizado, a pessoa com abdômen agudo, enfim, tantas urgências que se fazem necessárias de um atendimento rápido. Porém, isso tem impactado nesses grandes hospitais de Santa Catarina, doutor Napoleão Bernardes, um grande deputado, não pela altura, mas eu sempre coloco a mão aqui, que é o Napoleão Bonaparte, que é um orgulho, tem um bom recall, é um grande líder da história, deputado Antídio Lunelli. Mas o que eu estou dizendo é que esses hospitais de porta aberta, de alta complexidade pelo Estado, a urgência, deputado, a urgência que eles atendem, bloqueia grande parte de um potencial que o Estado precisa, que é o quê? Que são as cirurgias eletivas. E por atender um politraumatizado, que é a coisa mais comum que acontece no meio da 101, no meio de tantas SCs e outras rodovias problemáticas em Santa Catarina e no Brasil, acaba que não sobra lugar para outras internações, para cirurgia eletiva, para inúmeras outras coisas. E por causa disso, por causa da urgência sendo tratada sem um complemento, um adicional,
acaba que esses hospitais são impactados negativamente pelo preço da tabela SUS pura, que não aumenta há mais de 40, 50 anos. Daí não dá. É o que está acontecendo no Hospital São José, que enfrenta uma dificuldade operacional, necessitando de mais apoio e de uma revisão da sua pontuação na política de valorização hospitalar atual. Deputado Zilli, a política de valorização hospitalar, PVH, era antes diferente. Foi concebida na Comissão de Saúde por alguns médicos, pelo deputado Sareta, dentro da Comissão de Saúde. Por quê? Por causa da dificuldade que eu passei como secretário em ter que atender toda semana um hospital filantrópico que não conseguia mais se manter. A esses hospitais foi formada essa política de valorização hospitalar, que tinha outro nome, na época do secretário André. Então, evoluiu, mas os custos aumentaram muito e a estratificação desses hospitais, por porte, trocando em miúdos, cada hospital consegue realizar X coisas. E conforme esse número de X, Y, Z coisas, eles são classificados na política de valorização hospitalar. Cabe a alguns hospitais o número 6, o índice 6, que é o topo, e o 1 é aquele que resolve coisas pequenas que abundam aí pelo estado afora. São vários, são mais de 130 hospitais, né, inscritos nessa rede hospitalar. São muito mais hospitais, mas entre públicos, entre privados. Em Santa Catarina são muito mais, mas que fazem parte dessa política são um pouco mais de 130. Então, tem que fazer uma revisão dessa classificação. Para alguns hospitais, está difícil sobreviver. Para alguns hospitais que têm porta aberta, a incidência sobre a pessoa politraumatizada que chega lá tem que ser valorizada de uma maneira diferente. Não pode esse hospital ser impedido de fazer cirurgia eletiva porque não tem vaga de UTI mais. Todos são bloqueados por quem? Por trauma. Atender um trauma com, por exemplo, uma fratura só de fêmur, pode levar a UTI, geralmente necessita UTI 1, 2, 3 dias ou mais, dependendo do caso. E isso tem carcomido as finanças de muitos hospitais. Então eu peço ao secretário de Saúde, Diogo, uma pessoa que tem dado uma contribuição incrível à saúde do Estado, mas que ele seja sensível a essa solicitação desses grandes hospitais e que valorize de uma maneira rápida, daqui para frente, quem atender essas peculiaridades da urgência e emergência da porta aberta tem que ser valorizado diferente, como se fizesse uma cirurgia eletiva. O que não dá é para sucatear alguns serviços essenciais de saúde, porque se você, deputado Cadorim, ficar ruim, tu procura um melhor hospital. Ei, levou um tiro, vai para o hospital, que atende trauma. E assim, é lógico, você tira o local, tira a vaga de uma cirurgia eletiva que estava marcada para outro dia, que precisava de um leito de UTI. Por exemplo, a troca de uma prótese, uma cirurgia cardíaca e tantas outras cirurgias complicadas que precisam de leito de UTI. No Hospital São José, nós precisamos mais de 10 leitos de UTI e nós precisamos de custeio para abrir novos leitos do SUS, porque o que se paga hoje pelo SUS é muito pouco. Resultado de tudo, para terminar o meu discurso, o Hospital São José, que sempre foi bom das pernas, por causa do atraso do repasse, do extrateto, ou seja, eles estão tratando mais do que foram contratados por parte do SUS
teve que apelar. Para quê? Para o banco. E daí estão ferrados? Quem que vai pagar? Atrasa uma conta do extrateto de um mês, 7, 8, 9 meses, como é que eles vivem? Não vivem. Vive de diária do SUS, o que é isso? Né? Então, alguma coisa tem que ser feita. Então, eu apelo ao conhecimento e à análise criteriosa do atual secretário de Saúde e sua equipe de gestão, para que reveja alguns parâmetros de como devem ser tratados os hospitais filantrópicos, que são os que atendem 70% do público que é atendido pelo SUS em Santa Catarina. Nós temos uma rede hospitalar maravilhosa, que deu demonstração cabal, recentemente, na pandemia, de ser a melhor do Brasil. Melhor do Brasil com um R reforçado, porque aqui nós tivemos os melhores índices durante a pandemia. Nós demos conta do recado. E esses hospitais que têm muita contribuição de vocês, que precisa da contribuição de vocês, e nós temos em Jaraguá do Sul uma coisa toda peculiar que praticamente poucos hospitais de Santa Catarina têm. A classe empresarial e o povo de Jaraguá lembra dos hospitais para mantê-los, para investir. Esse é o modelo que eu defendo. Então, viva o Hospital São José, viva os hospitais filantrópicos, viva o sistema SUS e acima de tudo, a justiça. Mais 30 segundos, senhor deputado. Na justiça, na repartição dos recursos, a quem de direito. Não adianta receber tudo, porque não dá para receber tudo. Mas que todos participem dessa ajuda aos grandes hospitais de Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigada, senhor deputado. Inscrito para falar, deputado Lunelli, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Senhora presidente, senhores deputados, prezados catarinenses e a todos que nos acompanham o nosso trabalho através da TV Alesc, meu cordial boa tarde. Quero aproveitar, antes de me manifestar, para cumprimentar o nobre deputado Dr. Vicente Augusto Caro Preso pelo relato que ele fez aqui, mediante a situação dos hospitais, por aquilo que nós enfrentamos, principalmente hoje o nosso Hospital São José de Jaraguá do Sul, que é um orgulho para Santa Catarina, que é um modelo a ser adotado em todo o Brasil, pela eficiência, pelo trabalho, pela entrega que faz a nossa população, e hoje atendendo 90% pelo SUS, e das dificuldades hoje que enfrentamos pelo trabalho extrateto que é feito através dos nossos hospitais. Então, parabenizar o doutor com os rumos do nosso Brasil. Um país que deveria ser sinônimo de oportunidades, trabalho e desenvolvimento, mas que se perde em discursos ideológicos e decisões políticas desastrosas. E quem paga essa conta é o nosso trabalhador, o empresário e, acima de tudo, os jovens que veem as suas perspectivas de futuro cada vez mais comprometidas. Santa Catarina resiste, mas até quando? O nosso estado tem uma das economias mais pujantes do país, com um PIB de 497 bilhões de reais e uma taxa de desemprego de apenas 3,8%.
a menor do Brasil. Isso não é obra do acaso, é fruto do esforço da nossa gente, do empreendedorismo e do trabalho sério que Santa Catarina faz e que cresce a todos os momentos. Mas até quando conseguiremos segurar este avanço diante de um governo federal que atrapalha mais do que ajuda? E também diante das mudanças que precisamos fazer aqui mesmo no nosso estado, e estamos adiantando de que precisamos nos modernizar, desburocratizar, entregar mais e com muito mais agilidade. Enquanto o Brasil registra um aumento preocupante da criminalidade, Lula insiste em minimizar a gravidade dos crimes. O número de latrocínios, assassinatos para roubo, cresceu 14% em 2024. E o que ouvimos do presidente? Que esses criminosos são vítimas da sociedade e que não devem ser punidos com rigor. Isso é um tapa na cara do cidadão de bem, da família trabalhadora, dos jovens que lutam para conquistar um futuro digno. Segurança não se faz com discurso, mas sim com ação. Aqui em Santa Catarina, as nossas forças de segurança mostram como se combate o crime, com inteligência, com trabalho e firmeza. Mas em vez de apoio, o governo federal ataca as polícias estaduais e protege quem vive à margem da lei. O crime não pode ser tratado com condescência. Bandido precisa ter medo da lei e não o contrário. Nesse sentido, entregamos ontem a confirmação de uma emenda de 2,3 milhões para tirar do papel a Central de Monitoramento Regional da nossa Anvale. A central, que será coordenada pela 12ª Regional da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, contará com equipamentos de tecnologia avançados que nos permitirão fazer o combate ainda mais eficiente contra o crime. Mas não só na segurança que o Brasil vai mal. O governo federal fala em pleno emprego, mas a realidade é outra e é bem diferente. São 54 milhões de brasileiros dependentes do Bolsa Família. Como podemos falar em crescimento da economia quando mais de 1 em cada 4 brasileiros precisa de assistencialismo para sobreviver? Isso está completamente equivocado. Esse tipo de política só vai gerar mais miséria. Com essa condução política ultrapassada, os juros batem 15% ao ano. A inflação corrói o poder de compra e a população vê a comida sumir do prato. O real foi uma das moedas que mais desvalorizou no mundo em 2024. Esse é o Brasil do pleno emprego? Chega de mentiras. O governo Lula não governa, vive de narrativas. Enquanto empresários lutam para manter os seus negócios, o governo federal sonha com a volta do imposto sindical, penaliza o pequeno empreendedor com a taxação e tenta até fiscalizar o PIX. Em vez de ajudar, este governo só atrapalha. Em vez de construir as bases para um futuro melhor, destrói. O Brasil precisa de líderes que tenham compromisso com o futuro. Nós que estamos na política
precisamos ter consciência da nossa responsabilidade diária. Líderes que governam para o povo e não para agradar meia dúzia de militantes. Líderes que defendam o trabalhador, o empresário e a família. E não que protejam criminosos e sustentem narrativas ideológicas. Se não seguirmos agora, se não reagirmos agora, estaremos condenando os nossos filhos e netos a um futuro de estagnação, de medo e de dependência. Mas eu acredito na força do povo e tenho certeza que juntos, com coragem e com determinação, podemos construir um Brasil mais justo, mais seguro e mais próspero. Muito obrigado, senhoras e senhores. Seria isso, senhora presidente. Obrigado. Obrigada, deputado. Ouviremos agora, inscrito para falar, o deputado Napoleão Bernardes. Pelo tempo de até 10 minutos, senhor deputado. Gostaria de aproveitar a oportunidade para cumprimentar a presença, mencionar e cumprimentar o prefeito Rodrigo de Souza, de Petrolândia. Senhora presidente, colegas deputados, todos aqueles aqui que nos acompanham em plenário, uma boa tarde para todos. É inevitável, chega o início do ano, algumas contas, elas sempre chegam, e algumas despesas sempre vêm. Com o início do ano, tem o tradicional IPTU, tem o material escolar e vem também o IPVA. E aí é importante fazer uma ressalta em relação a uma lei aprovada aqui pela Assembleia Legislativa, aprovada por todos os deputados. Nós nos empenhamos muito no primeiro ano do mandato para aprovar essa lei, que já está em vigor e já está valendo. Então, todo início de ano é sempre bom relembrar. Nunca mais na história de Santa Catarina, nunca mais na história do Estado, nenhum catarinense vai pagar o IPVA acima da inflação, fruto de uma lei consagrada aqui pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e aprovada por todos os parlamentares. Foi uma luta nossa do início do mandato, do primeiro ano do mandato, e tem muito orgulho, todo início de ano, quando vem a conta do IPVA, saber que fruto de um trabalho coletivo da Assembleia Legislativa do Estado, fruto do empenho de todos, a gente tem a certeza de que nunca mais na história nenhum catarinense vai pagar o IPVA acima da inflação. Há um ano inacreditável, uma barbaridade, um assalto no bolso do contribuinte. 2021, a inflação do Brasil já tinha sido alta, 10%. Que trabalhador tem um aumento de salário da ordem de 10%? Muitas empresas não têm um aumento de faturamento na ordem de 10% no ano. E aquela foi a inflação de 2021, 10%. E o IPVA subiu criminosos 33% naquele ano, o triplo da inflação, o que é, de fato, um assalto, um achaque em relação ao bolso do contribuinte. Essa lei, portanto, está valendo. Nós fizemos uma pesquisa histórica. Nos últimos 21 anos, em 9 ocasiões, o IPVA subiu em Santa Catarina acima da inflação. Essa história não vai se repetir. E eu aproveito esse ensejo para relembrar uma outra lei aprovada aqui pela Assembleia Legislativa com voto de todos os deputados e que foi um momento marcante para a história recente de Santa Catarina. A cada ida no mercado, atualmente, o susto é grande e é desesperador. Falei aqui na semana passada, o quilo do café está custando mais do que um dia de trabalho de quem ganha o salário mínimo. Para aquelas pessoas que trabalham e ganham um salário mínimo, para comprar um quilo de café, isso representa mais de um dia do trabalho desse trabalhador assalariado. Isso é uma barbaridade, um crime contra as pessoas, especialmente as mais pobres. A gente chega no mercado, é desesperador ver o preço do café, da carne, do jeito que está. E eu relembro que nós aqui na Assembleia Legislativa, o conjunto de todos os deputados, e foi um empenho também do nosso mandato, se viabilizou a lei que renovou, que prorrogou os incentivos fiscais da cesta básica. O que isso quer dizer na prática? Se não fosse a lei aprovada pela Assembleia Legislativa, nós teríamos um aumento de 41% no ICMS, do arroz, do feijão,
de todas as carnes, do ovo, do café, do chimarrão, enfim, de todos esses itens da cesta básica. Imagina o peso no lombo do trabalhador catarinense se não houvesse aprovação por essa lei aqui na Assembleia Legislativa, encaminhada pelo governo do Estado após uma cobrança. Enfim, eu destaco esses pontos que são importantes nesse início de ano. Por outro lado, também destaco aqui, discutimos isso na CCJ hoje, estavam lá o deputado Alex Brasil, o deputado Cadorim, questão da segurança jurídica, e um dos fatores que mexe e prejudica a competitividade do Brasil é justamente a insegurança jurídica. Um dos fatores da insegurança jurídica é a principal queixa da população em relação ao judiciário, que é a morosidade, a demora dos processos. E nesse caso específico, é importante até reconhecer, é muito processo, vai abarrotando o judiciário. E aí, com tantos e tantos casos, enfim, vem a morosidade, vem a demora, e quando se tem demora no judiciário, se tem injustiça, e se tem uma descrença em relação ao judiciário, e se tem, por via de consequência, uma insegurança jurídica. E eu trago aqui uma reflexão importante sobre o papel dos cartórios em relação à própria agilidade do judiciário. Os cartórios atualmente têm tido um papel cada vez mais proeminente no sentido de tirar demandas mais simples do judiciário para que o judiciário possa se concentrar naquelas demandas que devem caber ao judiciário, as mais complexas, as que exijam mais análise, que exija prova, contraprova, para que nelas, nas situações mais graves, o judiciário seja mais célere, seja mais rápido, aí diminui a insegurança jurídica. E os cartórios têm cumprido o papel de efetividade e eficiência em muitos casos, entre aspas, tidos como mais simples. Hoje é cada vez maior o número de serviços que antes eram só do judiciário e que agora podem ser resolvidos na hora, direto no cartório, sem a burocracia do judiciário. São soluções mais rápidas, são soluções mais diretas, para um número cada vez mais amplo de serviços que são oferecidos à população através dos cartórios. Desde divórcio, testamento, inventário, partilha, até ações sociais que são muito importantes. Santa Catarina vive uma revolução, o maior programa de regularização fundiária da história de Santa Catarina, o maior programa de dignidade em termos de direito à moradia de Santa Catarina, está sendo feito através dos cartórios catarinenses, que são as caravanas do REURB, a regularização fundiária, a regularização urbana. Por isso, fica aqui esse nosso reconhecimento e por isso nós estamos buscando instituir e coletando assinaturas da Frente Parlamentar em defesa da atividade notarial, registral, até pela qualidade dos serviços que são prestados em Santa Catarina. No último ranking da ANOREG, por exemplo, de todos os cartórios brasileiros, 5 cartórios catarinenses estão no pódio do primeiro lugar em qualidade dos serviços notariais e registrais, por isso o nosso reconhecimento. Por outro lado, e por fim, trago aqui uma reflexão muito triste e muito preocupante. Mais uma vez, a gente traz à tona a questão do vício nas apostas, nos jogos online. O deputado Cadorim, inclusive, lidera uma frente parlamentar em relação a esse assunto. Nós temos aqui um projeto de lei chamado Sem Chance para o Azar, porque os dados são desastrosos. Isso, deputado Pastor Júnior, que assumiu a presidência da Comissão de Família da Assembleia Legislativa, isso está arruinando famílias, destruindo famílias, levando pessoas, nos casos mais graves, ao suicídio, levando a um sem número de separações, divórcios, desestruturando famílias, endividando as pessoas. Os números, deputado Zilli, deputado Antídio, Alex Brasil, são desastrosos. No Brasil, deputada Ana, a média de gasto das pessoas com apostas online, esses jogos online, está na casa dos 100 bilhões de reais ao ano. Isso já chega a praticamente 1% do PIB brasileiro, que está indo para alguma plataforma estrangeira para alguém ganhar e embolsar esse dinheiro, tirando o dinheiro da mesa das famílias, das pessoas, das famílias e tirando o dinheiro da própria economia. O dinheiro que poderia estar indo para o comércio, que poderia estar indo para o serviço, está embolsando alguém de fora do Brasil que desenvolveu aí uma plataforma dessas. Os números são estarrecedores. A média aí são de 100 bilhões de reais por ano, 1% do PIB. O deputado Cadorim, que lida muito com a tecnologia, tem algo que, olhando assim, no sentido da política e de visão de longo prazo
da riqueza e da prosperidade de uma nação, a nossa conta aqui no Brasil, ela é estarrecedora, ela não fecha e ela é triste, olhando o futuro. Porque o Brasil já investe pouco em ciência, tecnologia e inovação. A nossa média oscila em torno de 1% do PIB. As nações que mais prosperam, mais enriquecem, mais geram oportunidades, melhores empregos, investem muitas vezes esse percentual do PIB em ciência e tecnologia. Pois o Brasil investe 1% do PIB em pesquisa, ciência, tecnologia e inovação e torra esse mesmo valor em jogos. E aí o que vai ser esse resultado de longo prazo? Qual vai ser o resultado de longo prazo disso? É uma tragédia de fato anunciada. Então tem os problemas pessoais e familiares que as pessoas desenvolvem, como eu falei, o suicídio, as separações, os divórcios, e tem a crise econômica que isso gera. Que tem uma pesquisa, e eu fico imaginando que para o sujeito afirmar isso, ter a coragem, não ter a vergonha de afirmar isso, quantos mentem essa informação na pesquisa? Quantos omitem essa informação na pesquisa? Mas por pesquisa, por pessoas que assumem, mostram a cara e assumem que estão passando por isso, daqueles que apostam, nós temos um índice aqui de 19% de pessoas que chegaram a assumir, deixaram de fazer compra no mercado para apostar. 11% deixaram de comprar remédio para apostar. Isso é muito grave. Isso tem que ter um fim, isso tem que ter um basta. Preciso ter conscientização, reflexão, porque é um problema conjuntural de toda a sociedade, que afeta individualmente pessoas, mas destrói famílias e, acima de tudo, corrói a esperança de dignidade e de um futuro de oportunidades para o Brasil. Obrigada, deputado Napoleão. Ouviremos agora, inscrito para falar, o deputado Júnior Cardoso, a quem conceda a palavra por até 10 minutos. Senhora presidente, deputada Ana Campagnolo, que conduz os trabalhos legislativos nessa tarde com muita maestria, demais deputados que nos assistem aqui, os que estão em casa, deputado Tiago Zilli, meu amigo Lunelli, Alex Brasil, meu amigo Napo, e o Matheus Cadorim, nossos deputados. Hoje é um dia muito especial. Um dia em que não posso deixar de reconhecer como parte de um propósito maior. Estar aqui neste plenário não é apenas uma realização pessoal ou política. É o cumprimento de um sonho que Deus colocou em meu coração. Um sonho que carrego com humildade, com responsabilidade, sabendo que a posição que ocupo não é um privilégio, mas um chamado para servir o povo catarinense. Vir à tribuna nesta tarde me traz a certeza de que este momento não é obra do acaso, mas sim resultado daquilo que Deus preparou para mim. A região de Camboriú, a minha terra, a nossa terra, há anos aguardava a oportunidade de ter um representante nesta casa. A cidade de Camboriú tem 140 anos. E até hoje não teve um deputado aqui com mandato efetivo. Sou o primeiro deputado vindo daquela terra. E pela graça divina, hoje sou representante. Sei que são apenas 2 anos de mandato, mas permitam-me dizer, serão 2 anos de muito trabalho, de muita entrega, de muita convicção, especialmente aqueles que confiaram em mim esta nobre missão. Camboriú é conhecida pela sua fé, pela tradição e pelo amor às famílias.
É uma cidade que carrega em seu coração os princípios cristãos que nos guiam e nos sustentam nas adversidades. E estar aqui como deputado estadual significa levar adiante esses princípios em cada debate, em cada projeto, em cada ação que possa melhorar a vida das pessoas. Representar a ANFRE, senhores e senhoras deputados, essa importante associação que congrega os municípios da região da Foz do Rio Itajaí, é também um compromisso que não tomo de forma leviana. Sei o quanto esta região tem crescido e se desenvolvido, mas também sei que os desafios são muitos, e por isso prometo trabalhar incessantemente para garantir que as políticas públicas cheguem aonde precisam chegar, para que o desenvolvimento econômico caminhe ao lado da justiça social e, acima de tudo, para que o bem-estar das famílias seja protegido. Porque, senhoras e senhores, a família é o bem mais precioso que Deus nos confiou. E diante de tantas mudanças no mundo moderno, sinto que nossa missão enquanto representantes do povo é fortalecer os laços familiares, preservando, contudo, os valores que nos deram identidade e nos fizeram chegar até aqui. Valores como o respeito, a honestidade, a compaixão, o amor e a fé. Quero ser um defensor incansável da família e da religião, porque acredito firmemente que, quando cuidamos desses dois pilares, estamos cuidando do futuro de toda uma sociedade. A fé não é apenas uma escolha pessoal, ela é um alicerce que nos ajuda a construir um caminho de integridade e de bom serviço. E essa fé que me trouxe até aqui, com a confiança de que, se trabalharmos com dedicação e unidade, seremos instrumentos de mudança e de esperança para o povo catarinense. Reforço ainda que meu compromisso é com todos os catarinenses, independente de suas crenças ou convicções. Estarei ao lado dos que precisam de apoio, lutando para que as políticas públicas sejam cada vez mais eficientes e inclusivas. Mas não medirei esforços para ser uma ponte entre a população e esta Casa Legislativa, porque o mandato que assumo não é meu, é do povo. Encerrando minhas palavras, quero mais uma vez agradecer a Deus, que é minha fortaleza, e a minha família, minha esposa, minha filha, que sempre estiveram do meu lado. A vocês, colegas parlamentares, deixo o meu respeito e a minha disposição para trabalhar juntos pelo bem deste povo, deste Estado. Que Deus nos guie, que Deus nos ilumine nesta jornada. Muito obrigado. Vossa Excelência me concede uma parte? Por gentileza. Querido deputado Pastor Júnior, Deus é muito providente. Passaram-se mais de 10 anos, se passou mais de uma década. Eu era prefeito de Blumenau, Vossa Excelência pastor evangélico da Igreja Assembleia de Deus, e lhe encontrei pela vez primeira em Piratuba, Verdade. na Convenção das Assembleias de Deus. E lá houve aquele nosso encontro, e desde lá lhe visito na nossa querida Camboriú. Eu sou nascido em Blumenau,
mas a família dos meus pais, ela é toda oriunda de Camboriú, a gente tem laços fraternos e uma raiz muito forte com aquele município. E Vossa Excelência, fruto da sua trajetória, da sua história, galgou uma posição importante para contribuir com as pessoas daquele município, que foi a vice-prefeitura de Camboriú. E lá intensificamos aquele nosso contato. E Deus foi tão providente que lhe trouxe aqui para defender Santa Catarina e os catarinenses na Assembleia Legislativa. Eu que sou alguém que testemunho a sua garra, o seu empenho, o seu caráter, a sua fé, os seus princípios, tenho convicção do quanto Santa Catarina ganha em tê-lo aqui defendendo aquelas pautas mais importantes para a sociedade, como a fé e a família. Parabéns, em orgulho conviver e aprender com Vossa Excelência. Obrigado, meu querido amigo parlamentar Napoleão, né? Esteve na minha casa tomando um delicioso café e convido os demais deputados também, né? Que assim desejarem, para que a gente possa estreitar cada vez mais esse nosso trabalho, porque se a gente estiver juntos, unidos, só Santa Catarina vai ganhar. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Pergunto ao deputado Alex Brasil, inscrito para falar, se prefere falar por 7 minutos ou aguardar o tempo dos partidos, onde terá 16 minutos. Ok. Cumprimento a nossa presidente, a deputada Ana Campanholo, que inclusive fica muito bem nessa poltrona de presidente. Cumprimento nossos nobres colegas deputados. E hoje eu trago aqui um tema que não podemos esquecer. Estamos completando 5 anos de pandemia, a maior violação de direitos da nossa história. Quero aqui hoje ressaltar alguns pontos que considero de extrema importância para todos nós catarinenses. Há 5 anos após o início da pandemia Covid-19, precisamos revisitar os acontecimentos que marcaram esse período, não apenas como um exercício de memória, mas como uma obrigação moral e política para que jamais permitamos que tamanhas arbitrariedades voltem a se repetir. A pandemia foi usada como pretexto para uma verdadeira ditadura sanitária, onde liberdades individuais foram atropeladas em nome de uma suposta ciência. Pequenos empreendedores foram destruídos, enquanto grandes corporações se tornaram ainda mais fortes. Traduzido em miúdos, o rico ficou ainda mais rico e o pobre ficou ainda mais pobre. Milhares de brasileiros perderam seus empregos porque não aceitaram se submeter a uma vacina experimental. Inclusive, a nossa Alesc recentemente recebeu no seu plenário um congresso falando sobre as arbitrariedades que ainda assombram a nossa população, inclusive as nossas crianças. O trabalhador foi impedido de sair de casa para buscar o sustento da sua família. A hipocrisia rolava solta por parte de artistas e influenciadores, principalmente de esquerda, que com os bolsos cheios e bem alimentados não tinham com que se preocupar e ficavam insistindo no fique em casa. Vimos governadores e prefeitos respaldados pelo STF tomarem decisões autoritárias, como lockdowns arbitrários e fechamentos de praias e igrejas, que inclusive causou aqui no nosso estado o primeiro pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés, que eu protocolei aqui a partir do momento que ele decidiu fechar as nossas praias, por entender que aquilo não era atribuição do estado, muito menos do governador, e sim da União. Mas, mais uma vez, não prevaleceu o que a nossa Constituição previa. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, foi impedido de governar, enquanto prefeitos e governadores faziam o que queriam e ditavam as regras de uma crise muito mal administrada. Médicos e cientistas foram perseguidos por simplesmente tentarem salvar vidas fora da cartilha oficial. Redes sociais se tornaram tribunais de censura, excluindo e desmonetizando qualquer opinião que contrariasse a narrativa do establishment. Perfis conservadores
Foram apagados, canais inteiros destruídos. E jornalistas independentes foram tratados como criminosos por fazerem perguntas que hoje sabemos que eram as mais legítimas possíveis. Enquanto tudo isso acontecia, uma agência estrangeira, como a USAID, despejava milhões de dólares em ONGs brasileiras, financiando pautas ideológicas de esquerda, enquanto o povo brasileiro sofria com todas essas medidas arbitrárias e autoritárias. Isso não foi apenas uma pandemia, isso foi um laboratório de controle social em massa. Hoje, senhores, olhamos para trás e vemos o estrago que essa política de medo causou no Brasil. Nossas crianças e jovens perderam 1 ano de estudo em suas vidas, pois aquele ano de fato não serviu para nada nos seus conhecimentos. Não podemos permitir que tudo o que aconteceu seja apagado, relativizado ou simplesmente justificado. Um povo que não lembra a sua história está, com certeza, fadado a cometer os mesmos erros do passado. Hoje precisamos relembrar de tudo isso para viver um presente ao qual nos possibilite planejar um futuro de prosperidade e liberdade. E eu aqui nessa tribuna, como deputado estadual de Santa Catarina, quero reafirmar meu compromisso, que enquanto aqui estiver, estarei defendendo a liberdade do nosso povo, estarei nas ruas sempre que necessário for, para que a gente possa, junto, fazer de Santa Catarina um estado realmente de prosperidade, liberdade, que é o que o cidadão merece. Muito obrigado. Obrigada, senhor deputado. Entraremos agora, conforme o artigo 108, no horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro partido com horário para designar um orador é o PDT, com o tempo de 3 minutos. Em seguida temos o PL. Em seguida temos o Bloco Social Democrático MDB, PSDB. Bloco União, PSD, PRD. Bloco Democrático, Inclusão Social e Igualdade, PT e PSOL. No Bloco Podemos, Republicano e Novo, deputado Matheus Cadorim, com tempo de até 7 minutos. Obrigado, senhora presidente, nobres colegas, comunidade que nos assiste online. Trago aqui um tema extremamente importante e crescente de preocupação no nosso estado de Santa Catarina e no Brasil como um todo, especialmente para a população da terceira idade, que são os estelionatos, os crimes virtuais. Nós temos aí um índice de, entre 2022 e 2023, de um aumento desses estelionatos de 13,6% no Brasil. E isso, com certeza, são números que são subnotificados. Como bem disse o deputado Napoleão na sua fala sobre apostas, que muitas dessas pessoas têm vergonha de admitir que perdem dinheiro desta forma, e aqui com certeza esses números são maiores, mas vamos nos ater a eles, que são os números oficiais. Em Santa Catarina, em 2022, nós somos o maior estado com estelionatos digitais eletrônicos registrados, com 64.230 ocorrências. Isso é um dado alarmante, especialmente porque ele atinge uma população, em sua grande maioria, da terceira idade. Segundo o Data Senado, 24% dos brasileiros com mais de 16 anos foram vítimas de golpes digitais nos últimos 12 meses. O que nós temos feito aqui, a partir do instante que nós somos empossados como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, é trabalhar 2 assuntos que aqui são ligados diretamente a esse tema. Primeiro, a questão, efetivamente, dos crimes virtuais. Por isso, já fizemos um requerimento para convidar o delegado-geral da Polícia Civil, o delegado Ulisses, para que venha conversar conosco, para que possamos entender quais são as ações que o governo estadual está tomando com relação a esses dados e como que a Assembleia pode auxiliar. E eu trago aqui uma imagem para que vocês entendam o tamanho desse problema. Crime organizado faz mais dinheiro com postos de gasolina do que com cocaína. Isso é um dado da Bloomberg. E aí mostra um pouco da diversificação. E olha só que absurdo os dados que a gente traz aqui. Crimes cibernéticos e roubos de celular representam 53% de todo o faturamento do crime organizado, que chegou aí nesse período
avaliado de quase 348 bilhões de reais. Em segundo lugar, postos de combustível, bebidas, tabaco e ouro com 42%. E 4% do faturamento com o tráfico de drogas, especificamente ali de cocaína. Isso é um número que precisa ser evidenciado e que, obviamente, não tira a atenção do combate ao tráfico de drogas, mas precisa direcionar nossa energia para esse outro tipo de crime que retroalimenta todo esse sistema. No início desse ano, o governador aprovou a lei número 19236, de autoria do deputado Emerson, com o nosso substitutivo global, que dispõe sobre proibição de as instituições financeiras realizarem publicidade, oferta e celebração de crédito consignado por ligação telefônica, por meio de aplicativos de mensagens ou outras mídias digitais. O que acontecia? É proibido já você fazer empréstimo consignado através de telefone, que por vezes são ligações fraudulentas, são pessoas se passando por instituições financeiras e enganam as pessoas com que eles estão conversando. Como é proibido por telefone, o que a malandragem fez? Começou a utilizar mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, que o seja. E aí o golpe é muito similar, por vezes conta uma história triste, aquela pessoa é enganada, sensibilizada, é enganada, manda os seus dados e uma foto para que ela não perca um determinado benefício que aquela pessoa está dizendo que ela vai perder se ela não mandar esses dados. Resultado, o golpista faz um contrato social, usa a foto como assinatura digital e está aí o olerite na pessoa no final do mês zerado porque foi feito um empréstimo, um estelionato digital no seu nome. Com esta lei em vigor agora também torna-se proibido qualquer tipo de consignado através de mídias sociais que não sejam os aplicativos específicos das instituições financeiras. Ou seja, o recado que a gente passa aqui é de que se você precisa de um empréstimo, se você precisa de algum recurso bancário, financeiro que seja, que procure as instituições cadastradas e oficiais que nós conhecemos, os bancos ou as financiadoras. A partir desse momento, qualquer golpe que for tratado, qualquer ação que for feita de empréstimo consignado dentro de qualquer aplicativo que não seja os oficiais dos bancos, torna-se não só um problema de PROCON, mas agora um problema de polícia, e aí sim nós teremos um ataque direto a esta maior fonte de renda hoje do crime organizado. Portanto, uma ação que nós temos orgulho de ter implementado, e dentro da Comissão de Ciência e Tecnologia, além do convite ao delegado Ulisses, nós também já estamos com ações para sugestão de combate ao furto de celulares aqui no nosso estado. Outra grande fonte de renda do crime organizado. Não se trata mais de roubos pontuais, em um evento, em alguma oportunidade que o bandido vê a chance de roubar um celular. Trata-se de uma cadeia de fornecimento de dados, de informações e, obviamente, dos aparelhos que por vezes custam muito caro e não são só um aparelho para comunicação, eles são hoje a nossa vida. Ali está a nossa conta bancária, ali está nossas memórias com a família. Quem tem um aparelho de celular roubado hoje tem a sua vida por completo prejudicado. Por isso, essas são algumas das ações que nós já estamos tomando com relação a esse problema gigantesco que nós estamos enfrentando, e também a questão das apostas online, com a criação da Frente Parlamentar de Combate ao Vício em Apostas Online, que também vai ter aí a participação, tenho certeza, de muitos deputados que entendem que esta problemática trata-se também, por vezes, se não combatida, se não organizada, se não fiscalizada, também de estelionato por empresas que não são registradas de forma oficial. Portanto, todas essas ações sendo já tomadas logo no início do nosso mandato, em benefício da população catarinense, trazendo sempre a perspectiva de que nós precisamos sim incentivar a tecnologia, mas nós precisamos incentivá-la da forma correta, para que a gente possa aproveitar do melhor jeito possível esta potência que é o Estado de Santa Catarina em ciência, tecnologia e inovação, mas sempre pensando no bem do cidadão. Muito obrigado. Obrigada, senhor deputado. Temos ainda, no tempo destinado aos partidos políticos, o bloco PP. Não havendo oradores inscritos, suspendemos a sessão até a ordem do dia agendada para as 16. Desculpa. Okay. Sim.
Desculpa, o deputado Emerson Stein vai fazer uso do tempo de seu partido. Desculpa, deputado. Boa tarde, nossa presidente, deputada Ana Campaiolo. Obrigado, desculpe, é que eu tinha saído do plenário. Deputados presentes, todos que nos assistem pela TV UAU. Tramita nesta Casa Legislativa um projeto de suma importância. O projeto 481 de 2024, de nossa autoria, onde autoriza o Poder Executivo dos municípios e do Estado de Santa Catarina a suspender e cancelar alvarás de funcionamento de bares, pubs, casas noturnas, boates e similares, em decorrência de perturbação do sossego público. E aí foi solicitada uma diligência, porque o projeto está tramitando pelas comissões, e recebemos uma resposta da Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes de Santa Catarina. E aí tem todo o relato, a introdução, os princípios, o direito ao contraditório, ampla defesa, competência legislativa, impacto econômico, social e tudo mais. Esse projeto de lei, ele não quer jamais causar impacto econômico ou social. Mas o que não pode acontecer em Santa Catarina e que vem acontecendo em várias situações nas cidades do nosso estado, onde muitas desses bares, bailões, no exterior desse bar ou dessa balada, tem acontecido arruaças, bagunças, cenas lamentáveis, cenas inclusive de sexo, filmadas em frente a casas de pessoas que ali vivem e ali moram. E a perturbação, e aí eu quero passar um vídeo, esse é só um vídeo, é só um momento de um bar numa cidade de Santa Catarina, e ninguém consegue dormir, não tem horário, é 4 horas da manhã, é 3 horas da manhã, a bagunça na rua, o som alto, motos estourando os seus canos de escape. Então, é para isso esse projeto. Não é um projeto que a gente quer que tenha, como diz aqui, o pedido, né, da redução do turismo, porque bagunça não é turismo. Pode passar o vídeo, por favor. Isso aí, senhores deputados, é 4 horas da manhã, deputado Napoleão. 4 horas da manhã, os idosos não conseguem dormir. Isso é uma balada em Santa Catarina, e aí é no exterior da balada. Se você não tem acústica, você não tem o cuidado com a segurança no exterior da balada, você não pode funcionar. É por isso que diz o projeto. O que diz o projeto? Se houver uma denúncia, se for constatado em loco que está havendo essa perturbação do sossego alheio, que é o sossego das pessoas que estão dormindo, das pessoas que trabalharam o dia todo e estão nas suas casas, das crianças, do bebê, do idoso, o prefeito, o governador, a polícia civil, a polícia militar, tem sim a autoridade de suspender o alvará, imediatamente fechar, e aí sim as pessoas vão em busca, ou judicialmente, ou administrativamente, regularizar. Por quê? Porque isso não pode mais acontecer no estado de Santa Catarina. Até cenas lamentáveis, como eu falei. E aí, impacto na cultura e lazer. Não vai ter impacto nenhum. Se aqueles bares, bailões, pubs, andarem corretamente e não tiver perturbação nas suas cidades, não tem por que fechar. Então não é impacto. Aqueles bares e as baladas que fazem arruaça, fazem bagunça, não tem que funcionar mesmo. Esse é o nosso projeto. E aí, eu espero que as comissões... Aí a gente espera que a Abrazel, a Associação de Bares e Restaurantes de Santa Catarina, nos ajude no projeto. De que modo pode ser melhorado o projeto, porque não pode continuar da maneira que está. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, as pessoas não conseguem dormir.
pela bagunça, pela orgia, pelas cenas de sexo que acontecem em frente às residências. Eu tenho tudo filmado, recebido por várias pessoas de vários lugares de Santa Catarina. É isso que a gente tem nesse momento, é que preservar pela família e pelas pessoas que querem sim curtir, mas moderadamente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, deputado Emerson. Agora sim, fim do horário dos partidos. Suspendemos a sessão até a ordem do dia, às 16 horas.